Olá, bem-vindo à Feira USP. Meu nome é Marta Saad, eu sou professora de Direito Processual Penal aqui na Faculdade de Direito, e eu queria contar um pouquinho sobre a minha área de atuação, tanto acadêmica quanto profissional, né? Na faculdade nós temos um departamento próprio de Direito Penal e um departamento de Direito Processual, que é o departamento ao qual eu pertenço. E eu acho que esse é um tema que todos nós conhecemos, né? Um tema de noticiário, direito penal e processo penal, tanto o penal, vamos chamar assim, de massa, né? A questão de violência urbana, segurança pública, né? Questão de encarcerados, penalização de condutas, ou até investigações parlamentares, né? Que são algo próprio do noticiário. Isso tudo é a nossa área de atuação, mas também o que mais recentemente se chama de penal econômico, né? Eu acho que a gente tem um exemplo próximo, muito famoso, que é a Operação Lava Jato, que acho que trouxe a mídia, né? A questão mais de acompanhamento, né? Pelo público leigo desses assuntos, mas são todos temas que nós estudamos aqui no chamado direito penal e processual penal. A minha área específica de atuação, né, as disciplinas que são dadas em processo penal, são disciplinas que começam pelas garantias do indivíduo, né? O processo penal é uma forma de contenção do poder punitivo do Estado, então prevê uma série de garantias em favor do indivíduo, como o Estado deve se desenvolver, ou como o processo deve se desenvolver em termos de garantias. Então, a previsão de um juiz natural, a questão da presunção de inocência, a questão da prisão, né? São todos temas que são muito midiáticos, né? Nós acompanhamos muito recentemente esses assuntos na mídia. E a faculdade de Direito, obviamente, ela capacita, ela permite que os alunos tenham uma visão crítica a respeito desses assuntos, permite que nós conheçamos a história do processo penal. O processo penal é um processo absolutamente pendular, conforme a história, o momento com que o Estado passa, isso, a gente tem estados mais punitivos, né, em que as garantias são mais restritas, e momentos em que as garantias, com sorte, são mais respeitadas, né, e esse pêndulo, às vezes, é muito longo, e às vezes ele é muito curto. E a gente tem, então, variações de interpretação jurisprudencial a respeito do alcance de determinadas garantias, de uma forma muito intensa. Então, dou um exemplo aqui que vocês devem ter acompanhado já, talvez no ensino médio, né, a questão da prisão em segunda instância, né, quando que a gente pode prender determinada pessoa antes dela ser definitivamente considerada culpada. Esse é um assunto de processo penal em que houve uma intensa modificação de orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, essa nossa área é uma área extremamente político ou politizado. O processo penal sente muito a interferência do clamor público, né, da orientação da sociedade e tudo mais, e é uma área de muita resistência. Deve ser, aqui na faculdade, ele é tratado assim, com muita resistência, com muito apego às garantias previstas na Constituição, as garantias previstas também nas convenções internacionais de direitos humanos. E cada vez mais essa nossa área, ela tem muita relação com outras áreas do direito, né? Com o direito administrativo, o direito tributário, com o processo civil, com o direito ambiental. Então, são todas áreas que se comunicam muito com o direito penal, com o processo penal de hoje. E para falar um pouquinho das profissões, né, que eu acho que, assim, por onde eu posso seguir, se eu gosto, se eu tenho afeição por essa área. Obviamente que existe uma carreira acadêmica, né, de pesquisa, muitas pesquisas nessa área subsidiam projetos de lei, né, ou trazem fotografias, né, importantes sobre como a prática tem acontecido,
mas as áreas, vamos chamar assim, dos atores processuais, também são muito importantes. Então, é possível ser juiz nessa área de atuação, ser promotor de justiça ou procurador da República, né, são os órgãos de acusação na área penal, trabalham desde questões de júri, inquérito policial, né, trabalham na questão da, vamos chamar assim, da criminalidade urbana, né, furto, roubo, tráfico, como também da criminalidade econômica, essa mais direcionada na Justiça Federal, portanto, com os procuradores da República, lavagem de dinheiro, corrupção, cooperação jurídica internacional. É possível trabalhar na investigação, né, as carreiras da polícia, polícia civil, polícia federal. Na área da defesa, é possível seguir para a área da defensoria pública, também estadual ou da União, e na advocacia privada, e também é preciso dizer que hoje há uma advocacia bastante organizada, que é essa advocacia de causas muito eletivas, né, que escolhem, vocês talvez tenham acompanhado as questões, por exemplo, do reconhecimento, né, do reconhecimento pessoal, da fragilidade desses reconhecimentos, que tem viés preconceituoso, uma série de reportagens hoje bastante difundidas, e que isso é uma advocacia de estratégia, que é uma forma entre a advocacia pública e privada, que também é bastante importante. Então, existem várias carreiras possíveis, e a advocacia privada, que é a que eu faço, a advocacia privada também é possível trabalhar em escritórios pequenos, né? Eu acho que a pandemia até incentivou, a gente viu que uma estrutura muito pequena, às vezes a pessoa trabalhando de casa, processos digitais, então é possível trabalhar. A minha experiência, eu vim de um escritório, passei bastante tempo trabalhando numa estrutura menor, assim, de 7, 8 advogados, hoje eu trabalho numa estrutura completamente diferente, que a gente chama de escritórios full service, ou seja, um escritório que tem todas as áreas, inclusive a área penal, e no meu caso especificamente eu trabalho com penal empresarial, né, com penal econômico, esse que lida com crimes contra a ordem tributária, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, né, corrupção, cooperação internacional. E também é possível, na advocacia, trabalhar numa área mais consultiva, né, preventiva ou de investigações privadas, né, verificação de sistemas de compliance, se a empresa está adequada, se os manuais funcionam corretamente, ou se aconteceu algum problema, fazer uma investigação privada que permita depois que essa empresa corra atrás do prejuízo, então faça um acordo de leniência, se declare culpada, refaça os seus sistemas internos, quanto também na área contenciosa. O contencioso é a área mais, enfim, tradicional do direito penal, né, em que há uma investigação, uma pessoa investigada, é preciso ali, então, produzir provas, se defender, ou às vezes até também, e isso também é bastante intenso, nós trabalhamos em favor de vítimas, né? A maioria dos nossos crimes, né, quase todos eles, são processados pelo Estado, é o Estado, né, por meio do Ministério Público, e na primeira fase, né, por meio da polícia que cuida da investigação, mas muitas vezes é a vítima quem tem condições de narrar adequadamente o que aconteceu, indicar as provas que podem ser produzidas, né? E produzir até, às vezes, uma investigação privada, paralela, que ajude o Estado à apuração do fato, à identificação da autoria. Então, a advocacia privada também trabalha nisso. E um outro ramo, também a advocacia privada, vem trabalhando bastante nos últimos anos, são os chamados acordos penais. Era uma coisa que praticamente não existia há 20, 30 anos atrás. Eles começaram a acontecer primeiro para crimes pequenos, de pena baixa, né? E foram crescendo. A gente viu nos últimos anos os chamados acordos de colaboração premiada, né? Que são acordos para crimes graves, né? Crimes econômicos, muitas vezes que envolvem
corrupção, ou caixa 2, ou doação eleitoral não declarada, né? E esses crimes, muitas vezes, a solução ali não está no contencioso, né? No litígio mesmo, mas no assumir a culpa, né, se declarar culpado, auxiliar o Estado na investigação. Então, é um novo ramo também, não diria um novo ramo, mas uma nova forma de atuação do advogado penal. Então, essa área é uma área muito em que as pessoas trabalham muito próxima de um drama individual, ainda que o fato tenha ocorrido dentro de uma empresa, né? A gente não tem responsabilidade penal da empresa, só em crimes ambientais, então quem vai responder por isso é uma pessoa física, existe um drama individual, muitas vezes um drama familiar envolvido nisso, então o advogado criminalista, ele trabalha muito próximo de pessoas físicas, né, de dramas individuais, então tem que gostar de gente, tem que gostar de história, né, de ser um bom ouvinte para poder trabalhar adequadamente, e isso vale, acho que, para todas as áreas, a mesma coisa um delegado, né, tem um balcão ali onde são registrados, tem um registro de ocorrências, todo mundo, infelizmente, tem uma história sua ou de um familiar que foi registrar um boletim de ocorrência, né, então, é sempre um drama, seja como investigado, seja como vítima, eu acho que exige uma escuta atenta do caso, né, muita proximidade do cliente, e a faculdade, ela, obviamente, né, isso se complementa, a prática com o teórico, obviamente que a faculdade, ela procura dá todo um repertório histórico, atualizado também, que vem acontecendo nos outros países a respeito desse assunto, e o estágio que é possível de ser feito ao longo da graduação, né, em todas essas carreiras que eu mencionei aqui, né, na defensoria, junto a um determinado juiz, ou no Ministério Público, ou num escritório grande, num escritório pequeno, enfim, isso forma ou complementa a formação, mostrando, enfim, que existe uma forma de lidar com as autoridades, uma forma de tratar o caso, como endereçar determinados assuntos. Às vezes a gente tem muitas portas, né? Onde que é a melhor estratégia, qual a melhor forma de lidar com esse assunto, e isso é a prática, obviamente, que vai trazendo, e o nosso repertório teórico da faculdade é sempre em mudança. Acho que a gente tem uma preocupação de olhar para o nosso programa, está sempre atualizando o nosso programa de graduação, ajuda nisso, né, ainda mais essa matéria, eu sempre digo que a gente poderia dar um curso de processo penal olhando o noticiário do dia, abrir o jornal, abrir o site, a gente tem assuntos, e, obviamente, vocês, sem saber, também conhecem bastante disso, então, CPI, Operação Lava Jato, né, questões carcerárias, né, rebelião, questões de segurança pública, agora a gente está vendo fraudes digitais, né, que aumentaram muito nessa época de pandemia, tudo isso é a nossa matéria de prática aqui, né, que o penal e o processo penal lidam. O penal cuidando das condutas que são criminosas e as penas que cabem para isso, e o processo penal cuidando dos instrumentos que o Estado tem para apurar essas condutas e, ao final, se for o caso, punir o agente, né, punir o indivíduo. Então, basicamente, isso que a parte penal lida, e eu espero, com isso, enfim, ter despertado, pelo menos, a curiosidade que a Faculdade de Direito tem condições de, obviamente, qualificar o repertório do estudante que conhece, tenho certeza, que sabe desses assuntos, mas não conhece exatamente o tratamento que o direito dá para isso, que as normas dão. Então, espero com isso ter incentivado e mostrado que a faculdade é muito atenta a esse assunto e espera vocês aqui de braços abertos para isso. Muito obrigada.